Nesta manhã, foram assinados os contratos de concessão dos 12 aeroportos que foram leiloados pelo governo Jair Bolsonaro em 15 de março. Após a cerimônia, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, concedeu uma entrevista em que relata os próximos atos do governo no campo da infraestrutura, garantindo que haverá mais concessões extremamente importantes e com melhores resultados. Assista. São esses dois. Um bloco, na verdade uma rodada, né, que vai ser a 6ª rodada. Ano que vem com 3 blocos, né, nós vamos ter um bloco Norte 1, que a gente chama, né, com alguns aeroportos do Amazonas, Rondônia, Roraima, e um bloco Centro, né, que vai ter o aeroporto de Goiânia encabeçando, mas com aeroportos do Nordeste também, e um bloco Sul, com aeroportos importantes, né, como de Curitiba, Foz do Iguaçu, Joinville, Navegantes, alguns aeroportos do Rio Grande do Sul. E em 2021, final de 2021, início de 2022, a gente faz então a última rodada de aeroportos da Infraero, né, com também 3 blocos e blocos importantes, né, um encabeçado por Congonhas, outro encabeçado pelo Santos Dumont. Então eu estou bastante confiante aí no sucesso dessas próximas rodadas também. 2021 não vai ter mais nenhum controle da Infraero? Seria isso e a organização da empresa? Não, a empresa ela está sendo revocacionada, né? Se a gente acompanhar os movimentos da empresa, ela tem feito já alguns convênios para gestão de aeroportos regionais, né? Então qual é a tendência? Ela vai saindo dos aeroportos maiores e vai entrando nos aeroportos menores, ou seja, ela vai emprestando sua capacidade técnica, o seu conhecimento no desenvolvimento da aviação regional. E essa aviação regional que vai compor nessa malha aérea e vai ajudar aí a alimentar esses aeroportos maiores. Ministro, nesses contratos aí de concessão, tem um contrato de obrigação dessas companhias de investimento, melhorias? Bom, tem uma série de obrigações em termos de segurança, em termos de terminal, de conforto, velocidade de operação, né? Tem uma série de indicadores de desempenho, investimentos em pista, enfim, em pátio, em táxi. Então tem uma série de investimentos previstos, investimentos obrigatórios e alguns investimentos que são demandados por gatilho. A partir do momento que a demanda cresce, para a gente manter o mesmo padrão de prestação de serviço, dispara o gatilho, o investimento passa a ser requerido, né? Então isso compõe a cesta dos investimentos que são feitos. Então tem uma parcela de investimentos obrigatórios e outra parcela de investimentos que vão ser acionados por gatilho em função da demanda. O consumidor pode esperar a redução do preço das passagens? Creio que sim, porque na verdade é um conjunto de movimentos, né, que vão levar ao aumento da concorrência. A única coisa que vai reduzir o preço de passagem é o aumento da concorrência. Observe que o movimento feito agora, recentemente, em Congonhas, de redistribuição de slots, já provocou um primeiro reflexo no aumento de passagens. Nós vamos ter aí a contribuição do aumento de oferta de aeronaves. Algumas companhias estão trazendo aeronaves para cá, mais aeronaves, isso vai proporcionar também um aumento de oferta, isso vai ter um reflexo nas tarifas. Agora, existem ações que são mais estruturais que estão em curso. A primeira delas, importante, foi a abertura do capital estrangeiro para as companhias de aviação. Isso teve um reflexo imediato, né, na procura, né, por se estabelecer no Brasil como empresa brasileira. Por exemplo, a Air Europa já fez isso, já trilhou esse caminho, e algumas empresas low cost elas estão vindo para cá já começando a fazer as primeiras rotas ainda internacionais para já no passo seguinte se estabelecer no mercado doméstico. Então a gente está conversando com Norwegian, que já começou a fazer rotas aqui para o Brasil, Flybond, a JetSmart, a Gulf Air, Sky Airlines. Então o que a gente pode esperar? Que essas empresas de fato se estabeleçam no Brasil. A gente está diminuindo o fardo regulatório, adequando a regulação brasileira à regulação que nós temos no exterior. Então a gente precisa simplificar a regulação, incentivando governos de estado a reduzir ICMS sobre querosene de aviação, firmando acordos de céus abertos com uma série de países e, obviamente, investindo em infraestrutura, né? Porque a infraestrutura adequada vai permitir que essas empresas possam voar para mais destinos. O próprio movimento de concessões é um movimento interessante, porque, por exemplo, eu citei aqui há pouco que nós temos 3 grandes operadores europeus nos principais aeroportos do Nordeste. Cada operador desse tem o interesse de vender Brasil, de trazer novas empresas,
fazer novas rotas, transformar o seu aeroporto num grande hub, e isso obviamente vai incentivar mais movimentos, e esses maiores movimentos vão proporcionar a redução das tarifas. Ministro, ontem o presidente indicou o Augusto Aras como procurador-geral da República, e ele já deu diversas declarações nesse sentido de que não quer uma manchita na parte ambiental, que quer destravar mais projetos de infraestrutura. O senhor acredita que vai ter um andamento mais rápido, projetos de infraestrutura? Qual a expectativa do senhor em relação a isso? Olha, primeiro eu acredito o seguinte, que infraestrutura e meio ambiente são conciliáveis. É perfeitamente possível conciliar desenvolvimento com preservação do meio ambiente, e eu diria que a gente já tem bastante exemplo aqui no Brasil de empreendimentos onde isso foi feito. A gente já tem uma curva de aprendizado com relação a isso. A gente já tem hoje bastante conhecimento do que fazer, né, para fazer essa conciliação, para harmonizar a provisão da infraestrutura com o meio ambiente. A gente já está bastante acostumado aos processos de licenciamento ambiental, e eu acho que é importante o diálogo, né? Se a gente tiver dentro do Ministério Público Federal capacidade de dialogar, dentro dos órgãos ambientais capacidade de dialogar, não é possível que a gente não consiga construir soluções para todos os desafios, né, que a provisão da infraestrutura acaba encerrando em termos de preservação do meio ambiente. É perfeitamente conciliável. A gente tem gente capacitada para estudar, para propor ações de mitigação. A gente já tem uma curva de aprendizado que estamos trilhando aí ao longo do tempo. Então eu acredito sim que a gente vai conseguir ser mais efetivo nos licenciamentos ambientais, porque, enfim, a gente começa a ficar cada vez mais apto, né, a prever riscos e medidas mitigadoras, né? Aproveitando a pergunta, queria saber, o senhor e o senhor Augusto Aras já fizeram algumas dobradias importantes ali no Leão, né, Boa Vista, Manaus, no Leão de Energia? Ele fala que sim. Não, a gente teve na verdade, assim, a terceira Câmara que ele estava coordenando apreciou o leilão da Ferrovia Norte-Sul. Nós tivemos a oportunidade naquela época, havia um questionamento do Ministério Público Federal, nós tivemos a oportunidade de defender o nosso modelo. Então houve naquela oportunidade uma abertura de espaço para diálogo, né, onde nos foi oportunizado mostrar tudo que tinha sido pensado, esclarecer dúvidas, e houve uma postura da terceira Câmara naquela oportunidade muito interessante, né, no sentido de compreender as condições em que aquela modelagem foi feita, permitir o prosseguimento do leilão e de firmar um termo de compromisso que para mim é um marco, justamente na linha do diálogo, ou seja, a gente acordou de ter um diálogo contínuo, um acompanhamento contínuo das ações relacionadas à provisão da infraestrutura ferroviária. E a gente tem mantido desde então um diálogo frequente com a terceira Câmara. E aí eu tenho que destacar a postura de todos os procuradores da República da terceira Câmara, que é uma postura proativa, de construção, de diálogo. São procuradores extremamente preparados, que conhecem o setor, estão acostumados com os desafios do setor, e todos eles, na verdade, viram com excelentes olhos essa aproximação. Então, na verdade, a gente foi muito bem acolhido por todos os procuradores da terceira Câmara, sem exceção. Ministro, sobre a tabela de frete, Por que é importante que o PGR em si, a pessoa do PGR, seja alinhado e não seja um ambiental, já que o diálogo já existia com os procuradores? Olha, acho que qualquer que seja o PGR, ele tem que ter capacidade de dialogar, tem que ter capacidade de liderar a equipe do Ministério Público Federal, né, tem que ter capacidade de montar bons times nas câmaras. Sobre a tabela de frete, teve algum avanço? Como é que está a negociação? A gente, na verdade, tem assim, um pacote de ações que tentam aí, vamos dizer, melhorar as condições do transporte rodoviário de cargas, né? As ações são de diversas naturezas, né? A gente está preocupado com a situação do transporte rodoviário de carga, e a gente tem uma agenda que é contínua, que vem desde a transição, na verdade. O que a gente está fazendo? Por exemplo, a gente está preocupado com o nível de endividamento dos caminhoneiros autônomos. Então a gente está programando aí
programas de refinanciamento de dívida, né, com algum waiver, alguma carência para pagamento, alongamento dos prazos. A gente está preocupado com a situação de manutenção da frota, então a gente vai abrir uma linha de crédito para manutenção destinada, né, dirigida para o autônomo, né, o BNDES está encabeçando esse trabalho, os bancos públicos também estão ajudando, né, Caixa, Banco do Brasil. A gente está preocupado com o excesso de burocracia no transporte. O excesso de burocracia ele acaba sendo um campo fértil para o intermediário, né, e aí enfim, toda vez que você tem muito intermediário, você aumenta o custo, você diminui a renda, né? Porque você tem o embarcador pagando caro e o caminhoneiro recebendo pouco. A gente está pensando aqui como é que a gente aumenta, por exemplo, o volume de transporte oriundo da Conab, dirigido a autônomos. A gente está pensando, então, trazer tecnologia da informação para o transporte, ou seja, a gente quer, por meio do documento de transporte eletrônico, substituir 15, 20 documentos num único documento. Isso vai diminuir tempo de viagem, isso vai reduzir tempo de parada, impostos fiscais. Isso tem até um efeito subsidiário que contribui na arrecadação, né, porque você passa a fiscalizar mais movimentos, agendamento portuário automático, enfim. Fora a própria provisão da infraestrutura. Eu vou lembrar para vocês um fato interessante. No início do ano a gente teve um problema de atoleiro, como todo ano a gente tinha problemas de atoleiro na BR-163 Pará. Nós fomos para lá no meio da crise, no carnaval, e nós tínhamos caminhoneiros parados 10, 11 dias, né, numa situação muito ruim, né? Aquilo realmente nos sensibilizou bastante e a gente fez uma promessa naquela oportunidade: olha, é a última vez que vocês vão ficar parados em atoleiro na 163 Pará. Ano que vem não vai ter atoleiro. E no final das contas, hoje faltam menos de 18 quilômetros para a gente concluir a pavimentação até Miritituba. Ano que vem não vai ter atoleiro. Então, isso no final das contas é qualidade de vida na veia para o profissional do transporte. Substitui a disputa em relação à tabela de frete, que está complicado? Não, olha só, a gente está tentando construir saídas, né, para isso. Hoje já existe também uma disposição dos embarcadores em discutir essa questão, mas a normalidade no setor ela vai ocorrer com o crescimento econômico e o equilíbrio entre oferta e demanda, né? A gente vai tentar ao máximo fazer com que, pelo menos nesse momento difícil, haja realmente uma garantia de renda, né, para que eles possam trabalhar e viver com dignidade. Obrigado, gente. Obrigado. Bom dia. Pessoal, se vocês quiserem, tem o secretário de Aviação Civil e o diretor da ANAC. Pode fazer algumas perguntas mais detalhadas sobre as concessões, aeroportos, alguém tem interesse em tirar alguma dúvida? Chega aqui, Vamos lá. por favor. Juliano. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Tudo bom? Tudo jóia? Pois não. Você falou ali na hora dos cursos que vão ser 22 aeroportos na próxima rodada, que está prevista para o ano que vem. E na terceira, tem uma última rodada, que seria em 2021. Queria saber quantos aeroportos são em cada um. Isso, a Infraero hoje opera, ainda depois dessa quinta rodada de concessão, ela opera 44 aeroportos e aí nós faremos mais 2 rodadas. A sexta rodada, que já está em andamento, com leilão previsto para o segundo semestre de 2020 e a 7ª rodada com leilão previsto para o primeiro trimestre de 2022 e com isso nós encerramos aí as rodadas de concessão com todos os 44 aeroportos hoje operados pela Infraero. Então vão ser 22 aeroportos, 22 aeroportos? 22 aeroportos, 22 aeroportos. Sexta rodada e 7ª rodada. Segundo semestre de 2020 e primeiro trimestre de 2022. O ministro falou 22 e 19, mas seriam 22. O número da 7ª rodada ele não está totalmente fechado porque existem negociações com estados e municípios para que alguns pequenos aeroportos possam ser eventualmente assumidos pelos estados. Então a gente só vai ter fechado esse número mesmo assim que a gente concluir essa rodada de negociação, o que deve acontecer até final desse ano. A ideia é que em 2021, mesmo que não sejam estados e municípios responsáveis pelos outros, e aí vai ficar Isso. Esses 44 aeroportos, eles não serão mais administrados pela Infraero até o final desse governo, ou seja, até o final de 2022. A Infraero vai passar a operar dentro de uma nova lógica, de uma nova carteira, que são os aeroportos regionais, em parceria com estados e municípios. Mas você tem alguma previsão de quantos podem não entrar desses 44?
Não, existem poucos aeroportos, nós estamos falando de aeroportos bem pequenos que estão sendo negociados com estados e municípios. Por exemplo, o aeroporto de Parnaíba, né, lá no Piauí, que está sendo negociado com o estado do Piauí, que tem interesse em assumir a outorga desse aeroporto para fazer o desenvolvimento de um projeto local. Então esse tipo de negociação está em andamento, mas não está concluído ainda, e também é um assunto para a 7ª rodada, ou seja, a 7ª rodada começa no final de 2020, então a gente ainda tem um certo tempo aí para poder fechar esses acordos. São quantos, devem ser quantos leilões, secretário? 6? São mais 2 leilões, em cada leilão nós teremos 3 blocos. O leilão da 6ª rodada tem um bloco sul, que é liderado por Curitiba, e tem Foz do Iguaçu também nesse mesmo bloco. O bloco central, liderado por Goiânia e algumas capitais do Nordeste, como Teresina e São Luís. E o bloco norte é liderado por Manaus, com algumas capitais do norte, como Boa Vista, como Rio Branco e Porto Velho. E na 7ª rodada nós teremos o leilão do grupo de Congonhas, né, que é um dos principais aeroportos do país, Santos Dumont, no Rio de Janeiro, que também lidera um bloco, e o bloco de Belém, que é o bloco Norte 2, que nós chamamos, que é pegando aí Belém, Macapá e outros aeroportos regionais no Pará. Ok? Obrigado. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.